Bom, então, hoje, retomando os nossos estudos, né, nós vamos começar um novo capítulo. Na semana passada, nós terminamos o capítulo quarto da segunda parte, que se chama Reencontro. Nesse capítulo, muitos reencontros aconteceram, né? O Padre Carlos voltou a aparecer, mas principalmente o reencontro do Cirilo com a Madalena. E também nesse capítulo anterior, acontece o desencarne da Madalena, acontece a revelação de toda a trama, né, que a Susana criou. Ela se reconheceu e se assume como responsável por tudo aquilo. E o Cirilo também desencarna por uma forte emoção e acaba já nesse momento. E aí a gente encerrou o capítulo com a Susana tendo demonstrações já de uma certa insanidade mental, algumas gargalhadas, né, falando coisas e atormentada por essa culpa ou também por espíritos que podem estar envolvendo ela já nesse quadro, numa vida aí já com tantas culpas, de encarnações e encarnações, não só dessa, né? E hoje nós vamos entrar então no capítulo quinto, que se chama Provas Redentoras. Vamos lá. A vida familiar no palacete da Cité tornara-se bem amarga. A viúva da Davenport perambulava pelos aposentos dementada e combalida. O velho Jacques, dominado pelos dissabores acerbos, vivia entre o leito da decrepitude e as lágrimas sem consolação. Beatriz, na sua mocidade cheia de sonhos, ainda não saíra da penosa estupefação, dando mostras de singular abatimento. Foi aí que Alcione fez valer as virtudes da sua fé, por maneira a satisfazer plenamente os novos deveres. Nunca abandonava Susana, de quem se fizera enfermeira dedicada e afetuosa. Rob continuava trabalhando em São Jacques, vindo somente 3 vezes na semana visitar a irmã adotiva, sempre mergulhado em profunda melancolia. Então, depois da morte, né, de Madalena e Cirilo, o quadro é esse, né? Muita dificuldade, mas sempre a Alcione, mais uma vez, dando o exemplo, né, de fé, de testemunho, de sustentação para todos esses espíritos aí nessas provas difíceis. E o Robin, inclusive, não estava ficando ali a maior parte do tempo, ele trabalhando numa igreja mais distante, ele vinha visitar de tempos em tempos. Mas uma coisa chama a atenção, né? Além da dificuldade toda, a atenção, o carinho com que a Alcione cuida da Susana, da responsável por todo o sofrimento, a trajetória de sofrimento dos pais dela. Certa ocasião em que o velho professor entabulou com o rapaz uma palestra mais longa, a Alcione foi chamada pelo generoso velhinho que a interpelou carinhosamente. Não posso consentir que o nosso Rob continue ausente desta casa por motivos de serviço. Considero mais acertado que deixe a igreja de São Jacques do Passo Alto, vindo morar conosco. Não podemos esquecer que ele é teu irmão, isto é, filho adotivo da nossa querida morta. Sim, respondeu a jovem solícita. Nada tenho a opor, mas olhe que seria uma falta grave o privar meu irmão dos benefícios do trabalho. Aqui, né, tem uma grande lição isso que a gente vê até para o nosso dia a dia. Muitas vezes a gente tem a intenção de privar ou de facilitar a vida de, de pessoas queridas, de filhos. Nem sempre isso é uma verdade, porque para muitos de nós já temos essa noção de que o esforço, o trabalho, as dificuldades são, na verdade, um grande, de grande auxílio para qualquer espírito. E aqui no caso chama a atenção essa questão, né? O Rob, ele é
um espírito que carrega certas deficiências, certas dificuldades que o seu corpo físico traz. E a Alcione sempre teve essa noção muito clara, e apesar de eles terem condições de trazer ele para casa e ele fazer algo ali próximo deles, ele está morando distante. Quando o tio Jacques mostra a intenção de tirar ele de lá, trazer ele para mais perto, o que é muitas vezes uma intenção natural por parte de quem quer bem a pessoa, entre aspas, né? Porque quem tem conhecimento maior do que é o verdadeiro bem, pensa como a Alcione. Então ela falou assim: nada tenho a opor o fato de trazer ele para próximo. Mas olhe que seria uma falta grave privar o meu irmão dos benefícios do trabalho. Então, desde que ele possa trabalhar também aqui por perto, trocando somente de emprego, mas não para que vive na ociosidade. Aí o Jacques ainda fala com relação a esse assunto, mas Rob Alcione é muito doente para desdobrar-se em tantas ocupações. Então, olha aqui um pensamento natural, mas não necessariamente o melhor pensamento. E a Alcione, mais uma vez, dando lição, até nesse sentido. Mas o Senhor não está de acordo comigo relativamente às vantagens de uma vida laboriosa? Não quero parecer cruel, antes quero reconhecer a magnanimidade do seu coração com semelhante lembrança. Mas o amor ao trabalho é uma das mais nobres heranças que mamãe nos deixou. Basta lembrar que, embora paralítica, ela costurou por muitos anos para nos criar e manter. Além do mais, é sempre útil ao enfermo entreter-se com alguma coisa. A inatividade costuma induzir-nos a falsas apreciações dos desígnios de Deus, a impaciências, a desesperações e rebeldias. Então, essa conclusão, né, dessa fala da Alcione nos leva a refletir com relação, inclusive, ao desejo que muitas às vezes temos da ociosidade mesmo, né? A inatividade ou quantas vezes a gente não ouve falar, né, que a pessoa até joga na, na sorte, né, na loteria, em algum tipo de ganho fácil para poder viver mais tranquila, como se vivendo mais tranquila fosse um benefício para o espírito. Na verdade, é um benefício temporário e ilusório para a matéria, para a carne, né? Mas a luta na carne é o nosso desenvolvimento espiritual. Então, vamos lembrar essa questão que a Alcione fala aqui, né? A inatividade costuma induzir-nos a falsas apreciações dos desígnios de Deus. Também nos induz a impaciências, desesperações e rebeldias, coisa que o trabalho sempre afasta ou nos conduz à melhor compreensão dos desígnios de Deus. Percebendo que o amoroso ancião anotava-lhe mentalmente as palavras com sincera atenção, acrescentava, dirigindo-se ao rapaz: Não é verdade que sempre ganhaste muito com a dedicação ao trabalho, Rob? Sim, isso é incontestável. Mas deixando perceber que desejava umas tantas alterações de regime, acrescentava: Entretanto, se possível, gostaria de transferir-me de São Jacques para outra parte. As recordações de São Marcelo me acabrunham. E depois, aquelas crianças irônicas muito me atormentam com os de choques e indiretas. Ora, Rob, disse Alcione com bondosa austeridade. Ainda te preocupas com as tolices de meninos ignorantes? Estão sempre a tecer comentários dos meus aleijões. E que tem isso? Quando cumprimos nosso dever perante Deus e a consciência, a grosseria ou a ingratidão dos outros são relegadas ao baixo plano a que pertencem. O bondoso ancião acompanhava a neta
admirado de ver como conseguia aliar tão facilmente a energia à meiguice. Se invocas as lembranças de São Marcelo, prosseguiu a moça ternamente, dando-me a entender tua saudade de mamãe, recorda que ela cumpriu o seu dever até ao fim, nunca nos pediu uma casa mais confortável, nunca reclamou contra as águas da chuva que invadiam nosso quarto, conservou-se de agulha na mão enquanto Deus lhe permitiu a graça de trabalhar, enriquecendo o nosso esforço. Os aleijões do corpo, Rob, são melhores que os da alma. Olha que legal isso também que ela fala, né? Porque muitas vezes o que é deformidade no corpo não significa deformidade da alma, e a deformidade da alma é mais grave. Aliás, a deformidade do corpo normalmente são recursos para curar as deformidades da alma, né? O rapaz experimentou certo abalo ao ouvir as últimas palavras. Reconhecendo-lhe a estranheza, Jacques procurou intervir carinhosamente. Alcione tem razão, exclamou atencioso. O trabalho é uma bênção de Deus. Não te deves agastar, meu caro Rob, com os obstáculos encontrados. Todos nós temos uma dificuldade a vencer na vida. O próprio Jesus não caminhou sobre flores. E dirigindo à neta um olhar significativo, murmurava: Apesar disso, minha filha, espero não te aborreças se eu pedir a Henrique a colocação do rapaz mais próximo de nós. Poderá, por exemplo, empregar-se nos serviços de São Landry. O filho adotivo de Madalena agradecia com a expressão satisfeita, enquanto a jovem concordava. Não tenho objeção a fazer, desde que Rob continue a descobrir cada dia a grandeza do espírito de serviço. Olha a condição que ela coloca. Não tem problema mudar ele de local desde que ele não deixe de trabalhar. Daí a alguns dias, Henrique de Saint-Pierre, o noivo de Beatriz, conseguia a mudança desejada com grande júbilo para o rapaz, que se transferiu definitivamente para a Cité, podendo assim ficar em contato diário com a irmã adotiva. A dedicação de Alcione à viúva Davenport era um exemplo vivo de amor a calar fundo no coração dos familiares. A própria Beatriz parecia mais concentrada nos problemas graves da vida. Aquele ar de despreocupação que lhe caracterizava a juventude desaparecera. Tornara-se mais acessível aos criados, ouvia com interesse as advertências do avô, que não se sentia muito encorajado a prosseguir enfrentando as borrascas fortes do mundo. O noivo notara, satisfeitíssimo, aquela transformação. A jovem Davenport aliava agora à beleza juvenil larga dose de reflexão ao cogitar dos problemas do destino e do sofrimento. A dor abrira-lhe novas possibilidades de inspiração religiosa. A perturbação mental da genitora impedia o culto doméstico, tais as condições precárias do seu organismo, mas, sempre que lhe era possível, lia e meditava longa e atentamente o Evangelho de Jesus. Sua conversação tornara-se mais rica e substanciosa. A Alcione tinha com isso grande consolo. Então aqui a gente vê a transformação que vai acontecendo realmente nesses espíritos, né? Até mesmo da Beatriz. É claro que foi citado aí, né? A dor foi o que foi abrindo possibilidades, né, de reflexões e de recondicionamento da trajetória desse espírito. Mas a gente não tem como negar que o exemplo e a presença da Alcione ali na vida de todos eles tinha um papel importantíssimo. Havia um mês que morrera Madalena Villamil. O estado mental da viúva apenas se agravara. Noites inteiras passava ela em gritos alarmantes, em sinistras visões.
Alquebrado pelos anos, cheio de achaques e mais pelos desgostos profundos que lhe golpearam o coração, o tio de Cirilo esperava a morte resignado. Beatriz atendia aos múltiplos encargos domésticos e apenas Alcione velava pela doente com as suas infinitas reservas de amor cristão. Às vezes, alta noite, a demente sacudia-a com gestos de pavor. Vês, Alcione, Satã vem chegando com as suas sentinelas perversas. Ah, que desejam de mim? Já confessei tudo. Esta casa não é lugar de demônios. Voltem para os infernos. Então imaginem o delírio dessa mulher, dessa pobre espírito, né? Não era, na verdade, um delírio, era muitas vezes as visões espirituais que ela estava enfrentando. Então ela achava que era Satã, mas eram os espíritos que ela tinha dívidas também, provavelmente do passado, que vinham cobrar as consequências, a punição, o mal-estar dela. E rojava-se de joelhos, exclamando: Deus me livrará das fúrias do maligno. Porque confessei a verdade, Satanás persegue minha alma. Não a levarás, bandido. Não se exalte, senhora Susana, observava a moça com doçura. Vamos orar pedindo a Deus calma e resignação. Tranquilize-se. O poder das trevas se anula ante a luz divina. Vamos fugir para os braços de Deus como as crianças que buscam o colo materno quando uma fera se aproxima. Suplicava a proteção de Deus em voz alta, no que era seguida, palavra por palavra, pela infeliz demente. Terminada a rogativa, Susana mostrava-se mais calma, agradecia-o com sorrisos infantis e ponderava. Só o teu coração compreende as minhas necessidades. Todos me dizem que estou alucinada, que não vejo senão perturbações do meu próprio espírito. Meu pai me manda reagir sem que eu possa fazê-lo. Minha filha crê que eu esteja sendo vítima de ilusões. Entretanto, Alcione, o demônio vem sempre ao meu quarto tripudiar do meu remorso intraduzível. Quando oras comigo, ele se prontifica a sair, mas faz um sinal dando a entender que voltará no primeiro ensejo. Então, imaginem o que ela está vivenciando, né, a Suzana. É claro que sabemos que por responsabilidade dela mesma. Acalme-se, senhora, procure pensar na magnanimidade da providência divina. Quando se aproximarem os maus espíritos, ofereça-lhes um pensamento de sincera confiança no Altíssimo. Peçamo-lhes perdão pelo mal que acaso lhes tenhamos feito em outras eras. Olha o nível de consciência da Alcione. Então, numa época onde o espiritismo ainda não era conhecido, mas ela já tinha a concepção. É claro que o padre Damiano trouxe, né? Então a gente vê que esse pensamento, esse conhecimento já existe ou já existia muito antes do espiritismo, mas era ocultado, era dificultado na sua divulgação por conta das imposições religiosas. Mas a Alcione tem consciência que o Satã, os demônios que a Susana fala, são os espíritos que ela vivenciou em vidas passadas, que tenham, que se sintam no ímpeto de cobrar, né, a vingança. Então, peça perdão pelo mal que acaso tenha feito a eles em outras eras. Humilhemo-nos recordando Jesus, que era imaculado e aceitou a cruz imposta pelos algozes. A enferma escutava-lhe as exortações carinhosas de olhar desvairado e respondia: Teus conselhos são justos. Sabes que meu estado não é apenas uma alucinação. Sim, a senhora não mente. Ao ouvi-la, Susana Davenport, em pleno desequilíbrio das faculdades mentais,
exibia olhares mais estranhos e replicava com os seus remorsos pungentes. Já menti quando sacrifiquei tua mãe, mas agora desejo só a verdade. Porque deixei a falsidade, Satanás me atormenta. Tudo isso, porém, passará depressa, esclarecia a jovem pacientemente. Sim, passará, passará, concluía a enferma, atenuando a exaltação. Em seguida, a filha de Madalena vigiava em prece até que a mãe de Beatriz conseguisse adormecer. Olha o tipo de cuidado que a Alcione tem, né, para com a própria Susana. O ambiente doméstico continuava carregadíssimo. Numa noite de grandes perturbações, Susana dirigiu-se à carinhosa enfermeira em pranto convulsivo. Não me deixes ir para o cárcere. Já estou sendo castigada rudemente, minha santa menina. Não será melhor que a morte me colha aqui mesmo como lição para todo mundo? Muita gente lá, muita gente na cité há de evitar o pecado quando souber que estou morrendo atormentada no seio das coisas que pertenciam à tua mãe. Então, olha agora, ela está, se é um devaneio ou não, né? Mas ela está falando para Alcino não deixar levarem ela para a prisão, pedindo que ela possa morrer, para que sirva de exemplo, inclusive, para as outras pessoas, entendendo que ela fez o que fez e está sendo punida por isso, por Deus, ou seja lá por quem for. Então ela sinceramente quer pagar pelo que fez, mas ela só não quer ir para a prisão que ela não sabe, né? Não sabemos de onde ela tira isso. Não pense nisso, dizia a interlocutora generosa, tranquilizando-a. Ninguém a levará daqui. Esta casa é sua e pessoa alguma poderá atentar contra os seus direitos. Hoje, voltava a exclamar a louca de olhos esgazeados. Vi o infame padeiro. Padeiro era o nome, né? Um nome que se usa para designar o próprio demônio, né? O Satanás. Então, vi o infame padeiro aproximar-se de meu pai e soprar-lhe alguma coisa aos ouvidos. Daí a momentos ele e Beatriz declaravam-se resolvidos a me afastar de casa. Então, olha isso, não sabemos se em alucinação ou não, mas o que ela viu? Um espírito ruim falando no ouvido do pai, né, do Jacques, e ele e a Beatriz resolvendo acolher talvez a ideia desse espírito ruim, que seria tirar a Susana da casa. A senhora ficará comigo, murmurou a jovem Villamil, consolando-a. Não precisa inquietar-se, porque antes de tudo, Deus nunca nos abandonará. Com efeito, no dia imediato ao almoço, dando a impressão de que houvera pensado muitíssimo antes de apresentar a proposta, Jacques falou muito trêmulo. Minha querida Alcione, Beatriz e eu estivemos pensando na dilação dos teus sacrifícios e no melhor meio de atender à situação da nossa doente. Como talvez não ignores, temos estabelecimentos em Paris onde a enferma pode ser bem tratada, sem exigir tanto da sua proverbial dedicação. Então, olhem que curioso isso, né? Mas Susana tinha noção antes disso acontecer por uma abertura mediúnica, talvez, com relação ao acesso do que os espíritos do mal ali falavam para ela, ou ela vivenciava, porque o fato é que realmente o Jacques e a Beatriz pensaram nessa hipótese, influenciado por espíritos que queiram prejudicar ela, muito provavelmente. Aliás, isso também é uma grande lição, porque o Jacques, o espírito de Quinéio Lúcius, que hoje para nós é uma grande fonte também de mensagens e de sabedoria que nos traz através do Chico. Olhem que mesmo no estágio onde o Jacques se encontrava no momento e dificuldades maiores, abre um canal para influências negativas. E o fato é que então isso foi exposto
para Alcione com a maior das boas intenções. Falou assim, a gente quer te poupar e vamos levar ela num local onde ela vai ser bem tratada. Nós temos condições de colocar ela num lugar como esse. E aí a Alcione, né, então responde: pensam assim em afastá-la do convívio doméstico? Perguntou a filha de Madalena, surpreendida. Efetivamente, as prolongadas vigílias te consomem a saúde. Por minha vez, não te posso ajudar, dado o meu grande esgotamento físico. Então respondeu Jaques, né? E aí ela volta. Não, não, retrucou Alcione firmemente. Não concordo. Dona Susana não deve, não pode sair daqui. Estou habituada a vigílias, e além disso, a pobrezinha haveria de sofrer muito. Mas estaria a salvo de qualquer necessidade no estabelecimento onde tencionamos interná-la. Então o Jacques ainda tenta convencer, mas ela vai estar bem cuidada lá, até a salvo de qualquer intercorrência maior que possa acontecer. Mas isso não lhe garantiria a tranquilidade, nem melhoras quaisquer, pois o que de o de que ela mais necessita é de carinho, no transe doloroso por que passa. Estou certa de que não lhe faltariam enfermeiras dedicadas, mas ainda assim, sempre se consideraria abandonada por nós, no meio de doentes de toda espécie, quando pode perfeitamente tratar-se ao nosso lado, sem que lhe falte o conforto da ternura familiar. Beatriz, que prestava grande atenção aos argumentos da irmã, objetou: tua atitude é nobilíssima, porém nós não podemos pôr de lado a tua saúde. Além disso, as observações de minha mãe no estado de loucura em que se encontra são muito impressionantes para quantos nos visitam, pois eu me comprometo a tê-la sob a minha guarda exclusiva. Não se preocupem comigo. Sinto-me forte. Os cuidados com a doente vêm constituindo para mim um grande consolo. A ausência de deveres imediatos nos inclina, por vezes, a reflexões indevidas. Isso me chamou muito a atenção, porque a gente acabou de falar lá atrás da bênção do trabalho, da fuga da ociosidade com relação ao hobby. Um espírito que carrega tendências ainda inferiores, né, menos dignas. Agora, a Alcione agora aqui está falando em nome dela mesma. Não me privem dessa oportunidade de cuidar constantemente dela, porque esses cuidados têm sido um grande consolo para mim. A ausência de deveres imediatos nos inclina, por vezes, a reflexões indevidas. Então a gente começa a pensar em algo que não deve. E se a gente puder, então, exemplificar, supondo, né, que se trata de algo nesse sentido, o próprio Jacques. O Jacques, é claro que tem a idade, tem a limitação, né, que o tempo vai colocando, né, numa encarnação, mas ele está se abrindo a reflexões indevidas. Afastar a Susana no coração de uma Alcione seria o maior prejuízo que ela poderia ter. É claro que para eles, tanto Jacques quanto a Beatriz acham que é algo que pode realmente ser a decisão, né, a conduta certa. Mas a Alcione está pedindo, não quero ficar sem esse trabalho. Eis porque a, compa Eis porque a companhia de Dona Susana tem sido de imensa utilidade para mim. Desde a partida de mamãe, sinto certo vazio na alma. Ao tocar o cravo para a enferma, recordo-me que seu espírito deve estar satisfeito. Será possível que desejem suprimir semelhante satisfação ao meu trabalho diário? Beatriz lembrou a realização das suas aspirações de moça,
sua infância confortada e sua juventude feliz. Comparou-a com a exemplificação de Alcione e sentiu os olhos rasos d'água. Nem ela nem o avô se atreveram a falar mais na remoção da enferma. Nesse ínterim, quando se levantaram da mesa, o velho Jacques valeu-se da oportunidade de estarem a sós os três e chamou a atenção da filha de Madalena para certo problema que o preocupava. Alcione. Então aí mudou de assunto, né? Esse assunto da Susana está resolvido. A Alcione pediu que ela pudesse sempre ter é, essa possibilidade, né, de cuidar da Susana. Aí, só que aí agora em outra ocasião o Jacques fala algo que também o preocupava. Alcione disse afavelmente: aproveitando este momento de calma, devo dizer-te que mandei buscar, por pessoa de confiança, tua certidão de batismo em Versalhes. Mas quero crer que fosses batizada na Espanha por iniciativa de Antero de Oviedo, porquanto em Versalhes nada se encontrou. Ah, sim, murmurou a moça hesitante. Posso saber o motivo da providência? É a necessidade de regularizarmos a questão da herança paterna. Beatriz e eu precisamos atender a essa parte. A jovem Villamil fez um gesto de grande admiração e exclamou: por favor, não façam isso. Renuncio voluntariamente em favor de Beatriz. Sua felicidade, seus bens são os meus. É impossível, minha filha, respondeu o avô atenciosamente. É justo pensarmos no teu futuro. O destino dá muitas voltas e não seria razoável descuidar da tua situação quando te assiste um direito sagrado. Então, agora a preocupação do Jacques e da própria Beatriz também é regularizar a situação da Alcione para que ela realmente seja herdeira, como irmã legítima da Beatriz, preocupando com o futuro da vida dela. Mas a primeira reação da Alcione é recusar. Agradeço tanta dedicação, acentuou a moça com firmeza e ternura. Mas a minha renúncia à herança material de meu pai é decisão que não posso modificar. Então não está fazendo graça, né? Não podemos nem falar assim, mas eu digo só tentando exagerar. A Alcione está falando sinceramente, ela não quer a herança, ela acha que não deve. Por quê? Indagou Beatriz, ansiosa de repartir com a irmã o copioso quinhão da sua fortuna. Já que me perguntam, devo esclarecer. Minha irmã se casará muito em breve e não temos o direito de degradar Dona Susana no conceito do genro. Porque vocês se lembram, a Alcione sugeriu para Beatriz que nunca fosse exposto, né, ao futuro marido a verdade revelada pela Susana. E se colocassem a Alcione como herdeira, como filha legítima do Cirilo, tudo isso viria à tona e a preocupação da Alcione é essa: não degradar a imagem da Susana para o genro, que afinal de contas será também seu filho. Henrique de Saint-Pierre sempre enxergou na futura sogra uma desvelada amiga. Nesse amargo período de enfermidade, tem-na tratado com carinho especial. Seria justo desfazer uma atitude tão nobre, tão só por uma razão de possibilidades financeiras que passam com o tempo? Creio que não. Beatriz, por certo, receberá das mãos do Altíssimo alguns filhinhos que lhe enriqueçam o coração feminino, que seria das pobres crianças quando se recordassem da avó, entre observações descaridosas e pouco dignas. Olhem isso, ela está pensando lá na frente. Que os netos nunca saibam que a avó materna foi capaz de tudo isso. Naturalmente que Saint-Pierre é incapaz de desfazer o noivado
pela revelação do pretérito, mas nunca poderia subtrair do lar futuro o mau pensamento acerca da genitora de sua companheira. Então imagina, o que a Alcine está querendo prevenir não é nem a separação ou a desistência por parte do casamento do Henrique com a Beatriz, mas é a possibilidade de um pensamento negativo que ele possa alimentar ou cultivar na direção da sogra. Com o tempo, semelhante recordação poderia tornar-se para a querida Beatriz um fardo bastante pesado. Nem todo o dinheiro do mundo bastaria para lhe restituir a tranquilidade. Isso posto, que motivo nos poderia induzir a tornar Dona Susana mais desventurada do que é? Descermos a certas explicações num processo de herança seria enlamear sua memória para sempre. Seria um ato muito indigno de nós. Quem é que pensaria tudo isso? Eu fico parado analisando, pensando, né? O alcance da preocupação, da sensibilidade da Alcione, né? Seria um ato muito indigno de nós. Creio que meus pais, na vida espiritual em que se acham, aprovam plenamente esta conduta. O bondoso ancião e a neta estavam profundamente surpreendidos. Nunca poderiam pensar que o desprendimento da filha de Madalena atingisse tamanha renúncia. Renúncia, né? O título desse livro é comprovado inúmeras vezes pela Alcione, né? Em vários trechos aqui. Beatriz permanecia emocionada, sem saber manifestar a gratidão que lhe vibrava na alma. Foi o amoroso velhinho que rompeu o silêncio, considerando: gostaríamos de restabelecer a verdade, apesar de bastante dolorosa. Estou certo de que Henrique se conformaria de bom grado e que Beatriz não sofreria qualquer dissabor de futuro, satisfeita e feliz por se edificar no teu exemplo. Quem sabe poderias ponderar o assunto com mais vagar e modificar tuas ideias neste particular? Não, não creio. Minha resolução é irrevogável. Essa resolução, Alcione, prosseguiu o velho educador, não poderia parecer menosprezo a um esforço de teu pai? Se Cirilo pudesse ver-te e falar-te, certamente que eu arguiria por isso. Que te arguiria por isso. A interpelada compreendeu que tal argumento era lançado de maneira mais peremptória ao seu coração afetivo no intuito de lhe modificar as disposições íntimas, e retrucou com um argumento ainda mais forte. A consciência me diz que o nosso amado ausente me abençoa as intenções. Além de tudo, meu genitor deixou-me uma herança muito sublime, para que eu viesse a preocupar-me com o dinheiro. Então, olha que legal agora que ela vai falar, né? Eu acho que ele já deixou uma herança muito mais importante do que essa que vocês estão querendo me passar. Deu-me um avô generoso e uma irmã devotada. E acaso deixei de receber esse legado santo? Já que se experimentou alguma coisa no coração cansado, como nunca sucedera em todo o curso da sua longa existência. Reconhecido e feliz, exclamou: Deus abençoe todos os teus caminhos. Suas bênçãos, meu avô, são para mim uma riqueza eterna. Beatriz, sensibilizada ao extremo, beijou-a e retirou-se enxugando uma lágrima. E dada a desistência completa de Alcione, a situação no palacete dos Davenport continuou sem modificações apreciáveis. A enferma, atendida em suas mínimas necessidades pela enfermeira afetuosa, continuava gozando a consideração de suas prestigiosas relações parisienses. Não raro, nobres damas da corte visitavam-na,
testemunhando-lhe carinhosa atenção. Retiravam-se muitas vezes, fortemente impressionadas pelo que ouviam da pobre demente. Então ela ainda recebia visita, até por conta de uma dedicação da própria Alcione, mas essas amigas antigas dela, né, saíam às vezes assustadas. Porque ela falava: Acreditas, Marcelina, dizia a enferma a uma colega da juventude, que o demo não nos persiga diariamente? Vejo-o em luta constante trabalhando por aniquilar minha alma. Será que tu também tens algum crime a confessar? Se cometeste alguma falta grave, liberta-te do remorso quanto antes. Satanás nos está espreitando. E rematando as considerações com gargalhadas sibilantes, gritava: Ah, ah, vamos tirar as máscaras! Vamos tirar as máscaras! As visitas quase sempre se retiravam impressionadas e admiradas com a paciência da enfermeira. Então aqui chegamos também no meio do capítulo. Muita coisa também já hoje, né, foi nos apresentado aí com relação a toda a bagagem moral, né, que a Alcione tem. Então essas duas questões ali já foram resolvidas, né? Tentaram até minimizar os sofrimentos da Alcione, mas ela nada vê de problema em tudo isso. Aceita, se resigna os testemunhos que a vida oferece para ela. E aí vai passar mais um tempo aqui, ó. 1 ano fazia que Cirilo e Madalena haviam falecido. Que até então a gente estava mais ou menos no tempo de 1 mês da morte deles, mas aí a gente retoma na semana que vem, que aí a gente consegue acabar o capítulo desse capítulo a partir então do item 15, desse capítulo que se chama Provas Redentoras, mais provas, né, que aqui a Alcione está sempre enfrentando, ou todos ali enfrentando, que contribuem para o progresso de todos esses espíritos. Da Alcione para o refinamento. Imaginem um espírito já desse, muito pouco tem a acrescentar comparado aos outros, mas sempre existe. Porque, como a gente sabe, né, no Espiritismo, no livro dos Espíritos, eles nos falam que o nosso evoluir ele tende ao infinito. Então, nós sempre, por mais avançados que estejamos, sempre tem ainda algo a gente aprender, a melhorar. E a Alcione está, com certeza, refinando ainda mais a capacidade do seu espírito, né? Ou adquirindo cada vez mais luz através desse todo esse exemplo de vida que ela dá. Certo? Algo a acrescentar, Sim, Mar. tá? Oi, Não, tá tudo ótimo. certinho? É impressionante, Marco. Tudo, a dedicação que ela tem, a forma como ela. Uma situação dessa, né? Em relação à pessoa que causou tanta dor na família dela, para ela, e a dedicação que ela tem, e o amor que ela traz, e como isso pode transformar a família é emocionante. Não, é impressionante, Lela, e eu penso que por muito menos a gente derrapa, né? Muito Por menos. muito menos. E então isso é um grande estímulo para a gente, mostrando que esse é o nosso objetivo também. Se a gente Sim, persiste, abrir mão de certas conveniências, né, ou de certos confortos atualmente, supostos confortos, né, que na verdade é uma zona de conforto que a gente não quer sair, a gente acha que na verdade é prejuízo, mas só é benefício. é verdade. Que a gente vai encontrar lá na frente é algo inimaginável ainda. A gente começa a ter uma noção, né, através dessa história, desse espírito, mas cada vez que a gente alcança alguma coisa a mais, a gente já percebe o quanto é
satisfatório, né? O quanto é sublime, o quanto é encantador tudo isso. Sim, muito Certo? lindo. É isso aí, então, gente. Agradeçamos a Deus pelas oportunidades, né? Pelas bênçãos que nós temos nas nossas mãos, através, inclusive, do Espiritismo. Uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Boa noite para todos, boa Assim semana. Boa seja. semana. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.